Eu sigo agora com um grande debate, mas agora com um enfrentamento direto. A gente continua falando sobre o fato que tem gerado muita repercussão, a prisão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, esse é o nome inteiro. Mauro Cid foi detido hoje de manhã numa operação da Polícia Federal no inquérito das milícias digitais. Quem vai debater esse assunto nessa etapa é a Samantha Mayer e o Roberto Tardelli. Antes, a gente vai ver que o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro tem se envolvido em algumas polêmicas nos últimos meses. Vamos ver. Com acesso livre ao Planalto nos últimos 4 anos, Mauro Cid está envolvido em diversas polêmicas no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma delas, em janeiro, quando foi apontado como um dos pivôs da demissão do ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda, que teria se recusado a cumprir a determinação do presidente Lula de remover Cid do comando de um batalhão em Goiânia. De acordo com relatos feitos à CNN na época, a negativa do general passou a preocupar o governo. E 3 dias depois, o Exército retirou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro do posto. A atuação de Cid também ganhou repercussão depois que vieram à tona conversas entre ele e o blogueiro Alan dos Santos sobre o inquérito aberto para investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Já no mês passado, o nome de Mauro Cid estava novamente nos holofotes. Dessa vez, no caso das joias da Arábia Saudita, aquelas avaliadas em mais de 16 milhões de reais que foram apreendidas pela Receita Federal. Cid e o ex-chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, foram ouvidos pela PF no inquérito que apura esse caso. Cid declarou que buscar presentes recebidos pelo então presidente era algo normal e corriqueiro. Foi Mauro Cid quem enviou um ofício à Receita em 28 de dezembro, determinando a incorporação dos bens apreendidos. Cid e Vieira Gomes foram convocados para dar novos depoimentos nesse mesmo inquérito. O de Mauro Cid, inclusive, estava marcado para esta quarta-feira. Então vamos até a sede da Polícia Federal em Brasília. Quem está por lá é o Theo Cury e acompanha então a movimentação. Oi, Theo, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você, uma excelente tarde para quem nos acompanha. Nesse momento, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, presta depoimento, vem sendo interrogado. Ainda não há uma certeza com relação a se ele está respondendo as perguntas ou não dos investigadores responsáveis por esse caso. Ele que foi preso hoje mais cedo em uma operação da Polícia Federal que investiga pessoas que tentaram forjar no site do Ministério da Saúde, no sistema do SUS, a carteira de vacinação, entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou hoje com jornalistas na porta da casa dele, aqui em Brasília, em um condomínio em um bairro nobre, dizendo que ele não tomou vacina e que também não houve nenhuma alteração no registro dele de vacinação. O advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, que foi secretário de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro, disse aos jornalistas que ainda não há uma previsão de Bolsonaro prestar depoimento à Polícia Federal. Ele foi intimado, mas a defesa orientou ele a não prestar depoimento enquanto a defesa não tiver acesso aos autos. Weingarten disse que o ex-presidente está à disposição dos investigadores, mas somente quando tiver acesso aos autos, ao processo em si e à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou que a operação, a pedido da Polícia Federal, fosse deflagrada, como aconteceu hoje cedo. Jair Bolsonaro, então, é uma das pessoas que foram alvo dessa operação, teve o celular apreendido pela Polícia Federal. Fábio Weingarten não disse o que mais foi apreendido na casa de Jair Bolsonaro, porque não teve acesso aos autos, ao processo da Polícia Federal. A gente separou um trecho do que o ex-presidente da República disse mais cedo ao conversar com jornalistas e vocês acompanham agora. O objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro: cartão de vacina. Tá? O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, resolvi não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi
foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo, tá ok? Eu não tenho mais nada o que falar. Nunca me foi pedido cartão de vacina no lugar nenhum. Sempre então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar vacina. Sim, é natural. Eu falei, não tomar por quê? Porque li a bula da Pfizer, só isso, mas nada. Vamos ao debate, então. Jair Bolsonaro está no alvo da justiça por muitas outras acusações, como, por exemplo, a ação eleitoral por abuso de poder. Temos a entrada ilegal das joias entregues como presente ao presidente pelo governo, ex-presidente pelo governo saudita, e tem as denúncias em Haia, são 6 que correm no Tribunal Penal Internacional contra o ex-presidente, por aí vai. Vou começar o debate, então, que vai ser entre o Tardelli e a Samanta, mas começo pela Samanta. Essa operação da Polícia Federal complica ainda mais a situação jurídica de Jair Bolsonaro, Samanta? É mais um processo, é sempre ruim, né? Ele está respondendo a vários processos. É claro que mais um processo nunca é bem-vindo e sempre complica a situação dele. No entanto, eu entendo que esse inquérito ele tem uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades que com certeza vão ser enfrentadas pelos advogados do Bolsonaro. E o que eu estou dizendo aqui são dos aspectos formais. Primeiro, não foi aberto um novo inquérito para verificar essa questão da possível alteração do cartão de vacinas. Isso já veio num outro inquérito, o que causa uma grande estranheza do ponto de vista jurídico, porque primeiro você tem que ter um fato. Verificado esse fato, você instaura o inquérito e a função do inquérito é justamente verificar duas coisas: a materialidade do crime, ou seja, a prova do crime, e a autoria. Isso ocorreu já no inquérito em andamento. Segundo aspecto, a competência do STF. Com todo o respeito que tenho aos ministros do STF, também entendo que isso é questionável. O Jair Messias Bolsonaro é ex-presidente, os ajudantes de ordem não estão, ninguém mais está no governo, ninguém tem prerrogativa de foro. Ou seja, esse inquérito tinha que ser conduzido por um delegado de polícia, não teria que estar juridicamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A própria prisão, né, dos 2 ajudantes do presidente, eu não tenho aqui o conteúdo, porque não foi divulgado, está sob sigilo, se foi uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Mas, analisando, assim, abstratamente esses 2 aspectos, o que a gente verifica? Não há o cumprimento dos requisitos para uma prisão preventiva. Por quê? Eles não representam, no momento, nenhuma ameaça à ordem jurídica e econômica, a ordem pública e econômica. Não estão dificultando a instrução criminal, não vão dificultar assegurar a aplicação da lei penal. Então, por que uma prisão preventiva? A prisão preventiva e prisão cautelar é exceção no nosso país. A gente tem um artigo 5º da Constituição, inciso 57, que é muito claro. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença judicial condenatória. O que é trânsito em julgado? É aquele processo do qual não cabe mais recurso, ou seja, eu tenho que ter ampla defesa e contraditório. O porquê dessa prisão tão posterior ao possível cometimento da adulteração da vacina. Então, eu acho que do ponto de vista jurídico, tem uma série de ilegalidades que devem ser enfrentadas e questionadas. Muito bem, vou fazer então a mesma pergunta agora para o Tardelli. Essa operação da Polícia Federal complica ainda mais a situação jurídica de Jair Bolsonaro, Tardelli? Sem dúvida, não é? O Bolsonaro está na planície. Agora ele vai responder, isso vai ser uma constante na vida dele. O que eu queria destacar aqui são 2 coisas. Primeiro, eu concordo em parte com a Samanta. Eu acho que a gente tem que separar uma coisa as coisas devidamente. A prisão preventiva, a prisão cautelar, a prisão antes do processo de qualquer pessoa, ela está sujeita a regramentos específicos e rigorosos, tem que ser rigorosos. Nós não podemos brincar com a liberdade de ninguém, nós não podemos ameaçar a liberdade de ninguém, muito menos o Estado pode ameaçar a liberdade de alguém. Ainda mais num momento em que essa prisão é decretada pelo topo da hierarquia judiciária, que é o Supremo Tribunal Federal,
cuja função recebe uma expressão fabulosa da Constituição Federal. É guardião da Constituição. Chega a ser até poético. Romântico, o legislador constituinte originário. É aquele que se porta com espadas e escudo à porta da Constituição. Ninguém pode entrar aqui. Ele, portanto, está na instância máxima. Não há ninguém capaz agora de ser... Olha, nós vamos recorrer para quem? Não tem para quem recorrer. O Alexandre de Moraes, ele está no topo da hierarquia jurídica. Por isso, ele tem que ter um cuidado muito maior na decretação da prisão. E uma das questões que nos leva a nos preocupar é a seguinte: a prisão preventiva tem um requisito chamado contemporaneidade. Olha, esses fatos estão crepitando. Havia necessidade efetiva de suprimir a liberdade dessas pessoas para interromper uma cadeia de ações criminosas? Eles podem influir na investigação? Eles estão fora do governo, o poder de influência deles está absolutamente reduzido a algo quase teórico. Então, é preciso que a gente, a menos que haja informações muito fortes e muito potentes, no sentido de uma ação muito mais grave da parte deles, que nós não conhecemos, porque esses inquéritos são sigilosos, né? Então me surpreende que eles estejam depondo agora, sem conhecer exatamente aquilo que se apurou contra ele. Eu fico um pouco com o pé atrás. O que nós não podemos nos perder é o seguinte: o Supremo já disse que os fatos investigados em inquérito policial não são passíveis de nulidade. A prisão deles decorrente, sim. O que a gente precisa saber agora é qual é o limite dessas situações. Olha, o que está de fato acontecendo? Porque nós fomos colhidos hoje de manhã, acordamos com um tsunami. Olha, tem a Polícia Federal na casa do presidente, a carteirinha de vacinação da filha do presidente foi falsificada. Bom, e são 8 pessoas, não 8 mandados de prisão que foram expedidos? 6. 4 divulgaram os nomes, 2 a gente não sabe ainda exatamente quem são. Nós não sabemos nada, nós estamos assim numa situação, uma penumbra, em que a gente não consegue identificar o que é parede e o que é coluna. Certo? Então porque da coluna a gente desvia, da parede a gente tromba. Certo? Então a gente tem que ter um pouco agora de cautela. Eu espero que o ministro Alexandre de Moraes, da altura da sua responsabilidade jurídica, esteja muito certo daquilo que está fazendo. Muito bem, e aí a minha pergunta, porque a Samanta veio aqui e enumerou pelo menos, eu contei aqui por baixo, 4 discordâncias em relação a essa operação que aconteceu hoje. Ela falou do inquérito, da competência do STF, da prisão que ela ainda não sabe se é temporária ou preventiva e da ampla defesa e contraditória aí que eu quero ficar. Se isso foi ou não violado na opinião de vocês? Você, Samanta. Eu entendo que sim, Lu. Tem alguns aspectos que, independente, eu acho que o Tardelli colocou muito bem, independente de estar de lado do Bolsonaro ou não, se ele é culpado ou não, o nosso direito, a gente tem uma ordem jurídica que ela respeita a forma, né? Há direitos que estão assegurados na lei e na Constituição e que são direitos que estão acima de todos, né? Os nossos direitos fundamentais. E um deles é o direito à ampla defesa e o contraditório e de só ser preso depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. O que a gente observa aqui? Um aspecto que nos chama a atenção. Todos esses inquéritos são sigilosos. E a regra, não é? É justamente, está lá no artigo 90, que os processos de inquérito sejam públicos, que você tenha conhecimento. O que a gente verifica é que os ministros dão um prazo exíguo para que as pessoas sejam ouvidas e elas vão ser ouvidas sendo que elas não têm conhecimento do que elas estão sendo acusadas. Como é que eu posso exercer o meu direito de ampla defesa e de contraditório se eu não sei do que eu estou sendo acusada? Eu tenho que saber do que eu estou sendo acusada para que eu possa me defender. Então isso, da maneira que está sendo colocado, me parece que há uma flagrante violação ao direito de ampla defesa e contraditório. E aqui eu vou ser um pouco mais rígida até do que o Tardelli colocou, no sentido de que o ministro Alexandre de Moraes teria que ter muita certeza. Independentemente dele ter certeza ou não, ele tem que obedecer o rito previsto na Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. Tanto a prisão cautelar quanto
a prisão preventiva, elas são exceções e elas exigem essa contemporaneidade. Eu tenho que ter os requisitos, no caso da prisão preventiva, do artigo 312 do Código Penal. Senão, não tem razão. Aí a gente vai cair na antiga crítica à Operação Lava Jato, que fez uso de uma série de prisões preventivas com o intuito justamente o quê? Mantém o sujeito preso para que ele venha fazer a delação premiada. O nosso sistema não é assim, a não ser que as leis mudem. Da maneira que está feita na Constituição e no nosso Código Penal, não é possível esse excesso de prisões preventivas que não cumpram os requisitos legais. Com todo o respeito que tenho ao Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista jurídico, eu acho que a gente tem que questionar, porque a gente está num Estado democrático, mas um Estado de direito. Estado de direito é aquele que submete à lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A minha pergunta é exatamente a mesma para o Tardelli, mas eu queria que considerássemos apenas a situação agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado a depor na Polícia Federal e não foi, disse que não tinha, então, acesso ao inquérito e só iria falar com a Polícia Federal depois do inquérito. Considerando isso também, tem uma violação da ampla defesa contraditório, Tardelli? Veja uma coisa, a Convenção de Porto Rico diz que ninguém, e foi adotada pelo direito brasileiro, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Tá? Tá na Constituição também. Tá lá na Constituição. Agora, como é que eu posso exigir que alguém compareça para prestar depoimento sobre aquilo que ele não conhece? Sobre algo que ele não sabe do que significa. Ele não sabe o que lhe será perguntado, e como ele não vai saber o que vai ser perguntado, ele também não vai saber o que ele pode responder. Então, o problema todo dessa história, nós temos que dar ciência às pessoas das razões pelas quais estão sendo investigadas. Isso é indiscutível e de outra maneira nós não podemos raciocinar. Para qualquer um. Para o presidente da República e para a quase metade dos 900 mil presos hoje no Brasil, que estão presos em prisões processuais. O meu medo, Lu, é que a gente, perdendo o rumo, nós comecemos a entupir prisão de uma vez. Se pode prender o ex-presidente da República sem muita razão para isso, imagine o camarada que está lá embaixo da escala social de vulnerabilidade econômica. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Né? Com isso não se brinca.